Olá a todos. A apresentação é sobre as medidas compensatórias no âmbito de implementação, no caso, são de infraestruturas, mas no caso específico de parques eólicos. Tanto, de forma a enquadrar, existem vários tipos de medidas ambientais que o objetivo é corrigir e anular os impactos negativos de um projeto, e estas medidas devem de ser aplicadas de forma estrita e proporcional aos impactos. Portanto, temos os dois tipos de medidas, nomeadamente medidas de minimização e medidas de compensação. Portanto, o que é que as distingue essencialmente? Portanto, as medidas de minimização deverão ser aplicadas e deverão ser parte integrante do projeto. As medidas de compensação deverão ser independentes do projeto, apesar do impacto ser causado pelo projeto, mas deve ser com o objetivo global de manter a integridade populacional da espécie ou do habitat. Portanto, isto aqui é só um exemplo do que pode acontecer. Portanto, temos três fases de implementação de um projeto. Portanto, temos a fase de projeto, a fase de construção e a fase de exploração. E isto é só um exemplo. Portanto, podem ser definidos os impactos esperados e medidas. No caso ali só coloquei como exemplo medidas de minimização. Por alguma razão, na fase de construção, o que aconteceu foi um impacto não previsto, desequilibrou a balança, e aí, se não conseguirmos minimizar, teremos que compensar através de medidas compensatórias. Portanto, e isto é só um exemplo, pode acontecer em qualquer fase do projeto. Por exemplo, as medidas de minimização podem não ser bem calculadas ou os impactos podem não ser bem calculados e causar desequilíbrios logo na fase de projeto ou apenas na fase de exploração. Portanto, varia muito. Nas medidas de compensação, temos a dependência do que é que são os impactos. Ou seja, aqui está tudo entre aspas, porque o fácil e o difícil é relativo, mas, portanto, mortalidade, temos números. Destruição de habitat, podemos ter uma área bem definida em hectares. Alteração de habitat já começa a ser mais complexo. E então, quando chegamos à perturbação, medir perturbação e transformar perturbação em números, torna-se muitas vezes muito complexo. E é este o impacto que é avaliado, que é considerado mais, tanto que está mais associado aos parques eólicos, a perturbação. Na parte de construção existe relativamente alguma destruição ou até alteração, mas é mínima. O que se considera é essencialmente perturbação. Portanto, surgiu na implementação de parques eólicos em Portugal a necessidade de um esquema de compensação que fosse adequado, adaptável e que fosse executável, que tivesse efeito prático. Portanto, e foi criado o Fundo do Lobo. O Fundo do Lobo serve para aplicar medidas e medidas de gestão direta da habitat, nomeadamente no refúgio, na perturbação, disponibilidade trófica e conflito homem-lobo. Isto são os projetos, portanto, atualmente abrangemos todas estas áreas do habitat com diferentes projetos. Portanto, normalmente temos como política a parceria com organizações locais. Podem ver a evolução, e isto aqui é uma coisa só para tentar transformar em números aquilo que estou a falar. Portanto, trata-se de algo que tem uma continuidade no tempo em termos de valor, ou seja, permite-nos, aquilo que eu vou explicar mais à frente, permite-nos planear a longo prazo, permite-nos ter uma estrutura de base e interligar projetos e, ao mesmo tempo, também planificar a longo prazo. Portanto, atualmente estamos a executar ações em duas zonas, no Noroeste e a Sul do Douro, nesta zona, na zona mais ao Oeste. Projetos relacionados com a componente do refúgio. Fazemos projetos de gestão florestal, entre os quais florestações, gestões integradas, ou seja, temos uma área e fazemos uma gestão direcionada para a conservação, fazemos uma parceria com os donos ou com os gestores dos terrenos para sermos nós a gerir consoante, não é nós queremos, mas em parceria com eles para direcionar para a conservação.
Neste caso, inclusivamente, temos um viveiro de plantas para as florestações, plantas adequadas, plantas da zona, e atualmente, portanto, desde o início, fizemos intervenções em 83 hectares. Destes 83 hectares, 74 ainda estão sob a nossa gestão direta. Podemos ver as várias zonas, portanto, isto dentro de uma ampliação das zonas, várias zonas onde fizemos várias intervenções. Portanto, desde as florestações, portanto, onde por vezes colocamos vedações. No primeiro slide, tínhamos protetores individuais. Depende da zona, temos que adaptar consoante o contexto. Se temos gado com vacas, se temos cabras, temos que adaptar consoante a situação. Aqui temos uma situação de gestão integrada, onde esta zona não estava degradada, mas estava com muita matéria morta, não havia subbosque praticamente, portanto nós fizemos uma limpeza, tentámos regenerar e estamos a tentar coordenar com outro projeto, que vou falar mais à frente, portanto, para coordenar, portanto, conseguimos interligar os vários projetos. Temos um projeto relativo à perturbação, em que tentamos que zonas de não caça, criar zonas de não caça nos centros de atividade do lobo. Portanto, esse projeto é desenvolvido em parceria com as entidades gestoras da zona de caça e até este ano tínhamos cerca de 1.800 hectares. Portanto, em compensação, o que nós fazemos é financiamos medidas de gestão de caça. Por exemplo, sementeiras para alimentação, mas naquela zona que nós acordamos com eles, eles não podem caçar. Portanto, podemos ver aqui as duas zonas que temos, uma na zona noroeste e outra a sul do Douro. Portanto, são duas zonas em zona de lobo onde não se podem caçar. Tentamos agrupar zonas para obter um potencial maior da área de não caça. Temos outro projeto relativamente que está numa determinada fase, que é a reintrodução de corso, e é isto que é este projeto que está em articulação, por exemplo, com o de gestão florestal, mais à frente vou explicar. Portanto, que tem como objetivo aumentar a disponibilidade alimentar, aumentar a diversidade de presas e diminuir os prejuízos no gado. Este projeto está a ser direcionado essencialmente para sul do Douro, onde há essa maior problemática de um número muito reduzido de presas selvagens, quer em número, quer em espécie. Portanto, isto são as várias fases que nós estruturamos. Portanto, temos cercados e temos um cercado de apoio no Hospital Veterinário da UTAD e temos um cercado de reprodução que temos animais lá dentro a reproduzir. Portanto, temos um plano de reintrodução que já foi efetuado e estamos em fase de assegurar efetivos adequados para a reintrodução, quer em número, quer em características. Na fase de reintrodução, para além das ações de libertação em si, está prevista a monitorização dos animais e a avaliação da população. Portanto, isto é já o resultado do plano de reintrodução, onde podemos ver as zonas que está previsto que se têm adequabilidade de habitat e, por exemplo, aquela zona da linha d'água que viram na parte de gestão florestal encontra-se aqui nesta zona e achamos que era importante promover ao máximo, potenciar com alguma antecipação o habitat para o corso. Para além disso, também na parte da gestão do conflito homem-lobo, portanto, trabalhamos na questão da proteção, já trabalhámos, algumas componentes são abandonadas consoante o sucesso, mas já fizemos recolha noturna, em que dávamos um incentivo aos produtores de gado para recolherem os animais à noite, para não estarem livres no monte, e estamos noutra fase em tentar criar cercados eficazes para eles recolherem o gado. Portanto, cercados à prova, entre aspas, à prova de lobo, para se recolher o gado. Para além disso, temos um projeto com uma equipa com cães para detecção de venenos. Eles andam no campo, fazem percursos para ver se detectam espécies indicadoras que estejam envenenadas no terreno. Portanto, para fazer a recolha, para fazer a articulação
com as autoridades e até mesmo para fazer ações de sensibilização com a população em geral. Uma análise relativamente simples dos resultados. Portanto, esta forma de aplicação das medidas compensatórias, para além de ser adaptável no tempo, permite ter um modo de atuação centralizado, ou seja, são várias medidas de vários projetos centralizadas de uma forma só, o que permite amplificar as medidas em si e a quantidade de verba disponível. Permite uma planificação a longo prazo, permite a complementariedade, ou seja, fazer uma ação porque precisamos de otimizar outra ação, e permite uma melhor articulação entre as autoridades ambientais, os promotores do projeto dos parques eólicos e as equipas de monitorização que estão no terreno a avaliar a população do lobo. Portanto, outra mais-valia é que as ações até agora, com a devida adaptação, são replicáveis. Ou seja, nós temos conseguido fazer numa zona do país medidas que, com a devida adaptação, se conseguem aplicar noutra zona. Agora, é difícil a curto e médio prazo avaliar a eficácia das medidas compensatórias. Portanto, sabem como é que o lobo é difícil, ou seja, não podemos simplesmente dizer a população aumentou, a população diminuiu. Portanto, é difícil. Nós esperemos ter resultados disso. Ou seja, conseguirmos mesmo avaliar se as medidas são eficazes ou não, mas só conseguiremos a longo prazo. Portanto, os aspectos críticos que nós consideramos para o bem e para o mal, tanto são mais aspectos que nós consideramos que podem ser melhorados ou que podem causar problemas na aplicação. Portanto, está relacionado com a avaliação da eficácia das medidas, ou seja, não conseguimos ter uma resposta, conseguimos responder a determinadas alterações da população, mas não conseguimos saber se essas estão relacionadas com as nossas medidas compensatórias. Portanto, tem mais a ver com isso. Depois, a outro nível, temos a relação com as populações locais, em que as populações locais, e isso já foi muito falado hoje, portanto não vale a pena insistir mais no assunto, muitas das vezes estão pouco informadas, e é complicado. E o esquema de pagamentos de prejuízos, quer dizer, eu também não sei qual é a melhor solução, nem sei se a que está será a melhor, mas sinto no terreno, quando vou aplicar medidas, que muitas das vezes o esquema de pagamentos de prejuízos, pelo menos as pessoas queixam-se muito. Ou seja, isto aqui é mais o aspecto prático, não estou a fazer uma análise, mas do aspecto prático no terreno eu sinto isso. Depois temos a componente na articulação entre autoridades mesmo, e agora esperemos que melhore com uma reestruturação a nível nacional, e temos muitas das vezes alguma ausência ao traço de pareceres. Isto é mais complexo, por exemplo, nas ações de florestação, onde temos um calendário muito estrito para executar as ações, e às vezes um atraso de um mês significa um atraso de 6 meses nessa ação. E às vezes perdemos, por exemplo, o dinheiro orçamentado e temos que fazer alterações ao orçamento. Torna-se um pouco complexo e esperemos que se consiga resolver. Muito obrigado a todos pela atenção. Gostava de agradecer às entidades que aqui estão.